Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, fazei tua presença, Senhor, nessa casa de amor, nesse templo, Senhor, de luz. Envia, Senhor, teus mensageiros celestes, para que possam, Senhor, acolher encarnados e desencarnados, que aqui se adentrarem, Senhor, e que possam receber Cristo Jesus, a paz que vem de Ti, o conforto em tuas almas, a instrução para os pensamentos, a fraternidade para seus corações. Abençoar, Senhor, cada trabalhador desta casa espírita, que colocam-se como servos dos teus servos, na grande dádiva, Senhor, da divulgação do Espiritismo cristão. Abençoai, Senhor, os lares, famílias e familiares. Todos aqueles, Cristo Jesus, que de alguma forma ligados, vinculados a esta casa espírita estejam, Senhor. Mesmo aqueles, Senhor, que titulam inimigos, algozes, perseguidores do Espiritismo cristão. Abençoe-os, Senhor, antes que cavem abismos profundos em suas almas, encontrando, Senhor, a dor e o ranger de dentes nas noites escuras dos seus próprios seres. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento, amado Cristo, também seja um medicamento, saciando a fome física e alimentando o ser espiritual. Cubra de bênção, Senhor, todos aqueles que de alguma forma participou para que este alimento chegasse até as nossas mãos. Estendei, Senhor, tuas bênçãos sagradas nesse caderno de amor. Cada nome, aonde estiverem, receba a visita de um anjo amigo, de um espírito, Senhor, da tua misericórdia, levando, Senhor, a paz, levando a coragem, a fraternidade, levando a transformação aos seus corações. E assim, amigo Jesus, fortalecidos em Ti, vencendo as dificuldades, até mesmo a si mesmo, indo de encontro, Senhor, à religião que acreditar, mas aquela que professar as Tuas verdades de amor e de vida eterna, encontrando assim Teus caminhos, Senhor. Abençoai, Jesus Cristo, estas águas, derramai em cada recipiente, Cristo Jesus, a santa energia do Teu amor, e de simples águas, transformai-a no mais precioso medicamento. Medicamento este, Senhor, que cura as feridas do corpo e as enfermidades da alma. Assim seja transformadas em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos-te também, amado, estendei, Senhor, esta sublime energia, as câmaras de retificações desta Casa Santa, onde tantos espíritos internados aguardam o socorro, o atendimento, à colônia espiritual, aos hospitais, às creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver uma dor, um gemido, a escuridão, o mal, o erro. Amado Cristo, lá esteja a Tua presença de luz, de vida, de despertar. Estendei, Senhor, por misericórdia, estas bênçãos santas e sagradas aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos, Senhor, que professarem cultos, credos diferentes e diversos do nosso. Ilumina, Senhor, a cada companheiro e irmão, e que possamos compreender que somos filhos do mesmo Pai, e amparando-nos mutuamente sobre a dádiva da caridade, possamos, Senhor, construir a fraternidade universal do amor. Iluminai nosso país querido, essa nação abençoada, que é a pátria do Evangelho, o coração do mundo, que possa Cristo Jesus ser e cumprir a missão do Teu Evangelho no coração de cada um, Senhor, na fraternidade, abraçando a humanidade. Estenda, Senhor, esta paz a toda a humanidade. Cristo Jesus
E que assim, sobre as dádivas, Senhor, do amor fraterno vindo de Ti, possa dissipar as guerras sangrentas, as mortes, os fanatismos que usam Teu santo nome para ofender, machucar e ferir o próprio irmão. Amado Cristo, esteja em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Seja muito bem-vindo na nossa casa de prece de amor. Hoje nós estamos sob as bênçãos da aleluia, né? Aleluia, irmão. Hoje nós podemos dizer aleluia, irmão, né? Como temos aleluia, né? Brincadeiras à parte, porque tudo faz parte da construção do nosso aprendizado de vida. Nós sabemos, todos nós sabemos, da transitoriedade da vida na matéria. Tudo é transitório. E tudo vem para uma causa definida. Não há nada que seja para piorar. Tudo é para melhorar. Não há motivo algum que é para piorar a situação de um filho do Pai. Nenhuma folha cai de uma árvore sem Deus o quiser e sem a permissão dele. A grande dificuldade que nós enfrentamos é na compreensão do que fazer com as coisas que nos acontecem, que chegam até nós. Quando nós aprendermos a lidar com as dificuldades e pegar essas dificuldades e impulsionar-nos para a transformação e o caminho do bem, nós veremos que o mal não existe. Existem histórias e aconselhamentos fantásticos sobre isso. Pequenas frases. Uma delas, que eu sempre gostei, diz assim: as pedras que lançarem contra ti, use-as para fazer um degrau e subir aos céus, a Deus. Compreende? Outra é assim: havia um homem que tinha um rancho muito bonito, um sítio, uma pequena chácara, e seus vizinhos odiavam-o porque ele era muito disciplinado e a chácara era a melhor da região. E ele tinha belos animais, belos jardins, belas flores, belas plantações. As frutas dele eram as que mais cresciam, mais suculentas, mais bonitas eram. E os vizinhos reiteradamente passaram a jogar pedra na casa, nas frutas, nos animais dele. E ele, passando anos após anos, décadas, juntando as pedras em um montinho. E depois de 3 décadas, 30 anos, aquelas pedras transformaram num muro de 1,5 metro de altura por 40, 50 centímetros de largura. Ele rodeou a chácara dele com todas as pedras que eles jogaram. Quando o muro estava nessa altura de 1,5 metro, houve uma grande inundação, uma chuva muito grande. E naquela inundação, rios transbordaram, enxurradas cresceram, ruas transformaram em rios, e todas as chácaras em volta perderam tudo. Casas caíram, animais rodaram, menos aquela uma chácara. Porque ele nunca devolveu uma pedrada. Nunca devolveu uma pedra. Ele usava tudo para fazer a construção e a proteção da sua própria chácara. Então não existe mal, existe a forma que nós estamos nos portando diante das situações que nos chegam. E nós sabemos que tudo é transitório, e Paulo manda uma carta fantástica
nos dando extraordinários exemplos, extraordinários ensinamentos. Nessa lição de hoje, cada frase é um direcionamento para a nossa existência eterna, para a nossa vida aqui na Terra, para além da matéria física. Busquemos a eternidade. Olha que perfeição. Hoje, ainda falei com um amigo que inteirou 60 anos ontem. Disse a ele: olha, pense na sua vida. Porque assim como eu, você também entrou na última etapa de vida. De 3 partes, nós já queimamos 2. E esta única que sobra, nós não sabemos se ela terá a mesma extensão das 2 que já foram queimadas e passadas. De 60 para 90, dividido no 3, são 3 etapas, 2 já foram vividas. Agora, de 60 para 90 é uma descida. De 0 a 30 anos, nós estamos subindo. De 30 a 60, nós estamos no topo da montanha. De 60, é montanha ladeira abaixo. É rápida. É muito rápido. O que deve se fazer? Como fazer? A cada tempo, cada segundo, a cada minuto, nós temos que saber com o que nós estamos gastando. O que nós estamos fazendo. Mas isto, a gente só acorda depois dos 60. Porque quando a gente é na juventude, acha que é imortal. Quando está com 30 a 40 anos, você pensa que você é o rei da existência. Aí depois você vai ver a decrepitude da sua situação física. Paulo nos fala, busquemos a eternidade. Então, o que fazer para encontrar e buscar essa eternidade em nós, sendo que o corpo é perecível? O corpo, a cada minuto, ele queima uma energia. Ele vai queimando todo seu tônus vital. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Todos os instantes, nosso corpo físico vai sendo corrompido, corroído pelos anos, pelas décadas. Você já pensou nisso? Mas pensa, mas não com motivo de tristeza. E ele disse, Emmanuel vem na sabedoria celestial dizer, não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico, não deixa-se abater ante ao envelhecimento do corpo físico. É muito necessário que nós cuidemos desse corpo, porque ele é a sagrada morada do nosso espírito. Mas o que nós estamos fazendo com esse corpo? Nós preocupamos em ter cabelos bons, lindos, sedosos, faces sem rugas, dentes de marfins, não é? Fazemos implante. Eu mesmo tenho um amigo que ele mandou arrancar os dentes dele, tudo e mandou colocar tudo de marfim. Há uns 25 anos atrás ficou em 18 mil reais. Tudo de marfim, era o sorriso mais bonito que eu já vi no ano. Mas não era nada dele, era tudo pago. Compreende isso? E mulheres fazem procedimentos extraordinários no corpo pelo avanço da medicina estética. Mas e a alma? E mesmo depois de fazer tantas intervenções cirúrgicas no próprio corpo, ainda não se sentem bem, sofrem, têm ódios, têm raivas, têm mágoas, têm brigas, esquecendo que isso contamina a alma, o espírito. Se aparece uma ruga, não louva a Deus pelaquela ruga que é a grandiosidade da existência. Eu cuido do meu rosto. Aliás, eu cuido do meu corpo todo, eu cuido também da minha alma, do meu espírito. Mas quando eu olho no espelho, eu vejo uma ruga, me dá um sentimento de emoção. Porque a ruga quer dizer que é um troféu vivido, assim como eu tenho cicatrizes no meu corpo todo, cicatrizes não de farra, não de loucuras da ilusão, mas de trabalho. Trabalhos perigosos,
trabalhos complicados onde ninguém queria fazer. Tenho cicatrizes desde a minha primeira juventude, compreende? Eu olho para elas e falo, meu Deus, que bacana, é um troféu. Hoje as pessoas não querem nem ter um calo na mão, minha mão é cheia de calo, porque eu não estou me vangloriando, tá? Estou dizendo que eu sigo o que esse Paulo está falando. Eu olho para minha mão e falo, meu Deus, obrigado por minha mão ser tão forte, por ter calo no trabalho da caridade, da fraternidade. Calo de preparar um templo espírita para que as pessoas cheguem, para que os espíritos aqui sejam acolhidos. Paulo está falando isso, não deixe se abater. Olhe para teu corpo e veja quais são as marcas que ele tem, mas qual foi o motivo dessas marcas? Está compreendendo isso? O que você fez para ter aquela marca, o que ela vai te dar como uma lição e um sentido na vida existencial, na sua passagem na Terra. Busquemos a eternidade. Busque a eternidade. Você, nós somos aqui na Terra passageiros. Nós estamos fazendo uma viagem. Uns vão daqui a Goiânia, outros daqui a Aparecida, outros daqui a São Paulo, outros vai daqui até o outro lado do mundo. Ou seja, uns vão viver poucos anos, outros médios, outros muitos anos, outros vai ter uma longevidade de vida extraordinária, chegará aos 100. Mas o que é? Mesmo 100 anos, o que é 100 anos perante uma eternidade da existência? Se você olhar hoje para a tua vida, quantos amigos sinceros você tem? Quantos você tem? Quais relacionamentos você tem sincero da alma? Você quer saber o que é um sentimento sincero? Você quer saber o que é um relacionamento sincero? Chega na pessoa que você ama e que diz que te amar e fala assim, se eu ficar inútil, o que você vai fazer? Se eu não conseguir te dar sexo, se eu não conseguir te dar dinheiro, se eu não conseguir te dar o trabalho, se eu não conseguir lavar roupa, se eu não conseguir fazer comida, se eu não conseguir prover o lar, o que você vai fazer? Eu te largo na hora. Eu vou cuidar de você. Você pode ser imprestável, você não precisa falar nada, você não precisa dizer nada, você pode apenas gemer ao meu lado. Eu estarei lá pegando na tua mão e te auxiliando. Esse te ama de verdade, ele está com você para a eternidade. Isso chama alma gêmea. Alma gêmea não é o que faz sexo, não é o que trata o outro na matéria, é o que cuida do outro quando o outro está imprestável. Quantas pessoas você vai conseguir conviver até o envelhecimento? E a hora que você estiver velho, imprestável, quem que vai estar ao seu lado? Tem um abrigo bem aqui. Ó. Ajunta dinheiro. Porque é caro. Compreende isso? Se você não conquistar as pessoas à tua volta. Nós viemos para a Terra, nascemos necessitados e dependentes dos outros e raríssimas vezes nós morremos ou desencarnaremos sem ser necessitados e dependentes. Chico Xavier auxiliou milhões, e eu poderia dizer bilhões de pessoas, com seus 430 livros, 412 quando encarnado e o restante depois de desencarnado. Ele deixou escrito. Mas morreu dependente, não foi? Fazia milagres, curas fantásticas, transformações, comunicava com todo tipo de espírito, Deus dos chefes de falange, do submundo astral, até Dr. Bezerra de Menezes, Mãe Santíssima. Mas morreu dependente. Porque a lei é para todos na face da terra. Compreende? Mas com poucos têm convivências sinceras. Estamos no mundo de provas e expiações, transitoriedade é a lei desse planeta Terra. Então, conquistar amizade sincera, ser amigo sincero e compreender que nem todos estão prontos para esta sinceridade é uma grande sabedoria existencial de vida. Fazer grupos pequenos de amigos sinceros, vivendo para a eternidade, cuidando das pessoas. Compreende isso? Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. Toda e qualquer moléstia, dor, enfermidade, doença,
ela não vai para a alma, ela fica no corpo quando a gente não tem os desequilíbrios do sentimento, do amor, do remorso, da autoculpa. Lembro há muitos anos atrás, não sei quantos, 18 anos, 17, 19 anos, não sei. Veio um menino à nossa casa, tinha na casa de 10 anos. Ele tinha um problema muito sério de coluna, que ele havia sofrido um acidente, ele estava meio torto. Fazia terapia no CRER. E aí, ele participou do grupo de jovens sozinho. E ele tinha um padrasto que sofria. Um dia, um belo dia, aos 37 anos, andando, era motorista da área da saúde, e ele andando de veículo no centro de Goiânia, se não me engano, ali na Avenida Independência, dá-lhe uma tonteira e ele bate um poste, foi internado. Aos 37 anos, jovem, moço, forte, moreno, que os morenos, forte. Foi diagnosticado com ela. Como é o nome? Esclerose lateral amiotrófica. Está compreendendo isso? Eu sempre me perco nesses nomes. Por isso que eu tenho a minha assistente. Foi diagnosticado. Ele entrou em estado de ódio, de raiva. Aquela criança, depois de algumas semanas, ela começou a endireitar. Já não tinha mais o problema de andar meio torta. Deu uma grande melhorada no seu aspecto físico. E ela falou, vou trazer aqui meu pai. Ele chamava de pai o seu padrasto. O nome dele, não sei se está vivo, Guaraci. E o pai veio. Ele desafiava a lei da gravidade para se manter em pé. Eu pensava, ele vai cair. Ele andava assim. A hora que ele entrou no portão, eu pensei, vai cair. Ele ia. Ele levava o corpo, de repente ele voltava. Este processo perde a coordenação motora de todo o complexo físico. Steve Hawkins viveu muito isso, né? O grande cientista analítico. Se não me engano, em inglês. E agora se viu. Seus olhos estavam para fora, injetados de ódio e de raiva. Passava a linha da sobrancelha, do fundo dos olhos, parecia duas bilocas para fora. Os olhos injetados, vermelhos, que você via as veias. Iniciou-se o tratamento. Iniciou-se o tratamento. Foi dia após dia, semana após semana, mês após mês. Ah, olha, não tem condição de fazer o reverso no seu corpo. Esta área não tem como modificar. Perdeu as ligações neuronais, sinapses, entrou em curto-circuito, não retorna. Mas acredite, Guaraci, é só no corpo. Se você não permitir levar para a alma. É isso que está falando aqui. A moléstia não atinge a alma, a não ser quando nós iramos contra ela. Um belo dia, na verdade uma bela noite, Guaraci chegou, custando a se locomover. Sentou lá onde o Hélio está sentado. Eu só sentava lá. Depois ele disse, Geraldo, eu tive um sonho. Eu sonhei. Eu levantei da cama e fiquei ao lado da cama e vi meu corpo deficiente. Mas a hora que eu olhei para mim, eu tinha outro corpo. Mas ele não estava doente. E eu pulei. Meu corpo ficou quieto lá.
Eu achei bom aquilo. E eu saí correndo. E eu corri, ia para lá, ia para cá, ia, voltava, olhava meu corpo inerte. Mas eu olhava para mim e eu não tinha nada. Eu estava são. Eu disse a ele, Guaraci, a enfermidade fica no corpo, não na alma. Você viu sua alma porque você aceitou a condição da natureza, da intervenção divina por algum motivo. E você não irou mais, você aprendeu a conviver com este corpo que é passageiro. Mas tua alma não está contaminada, a não ser que você fique com ódio ou com raiva. Ou remorso da maldade que você tem feito ou fez. E ele disse, Geraldo, mas isso é bom demais. Os olhos dele mudaram, os olhos entraram para dentro, aqueles riscos de sangue nos olhos sumiram. E aquele homem padeceu por situações terríveis. Um dia eu fui na casa dele, eu ia muito lá. Cheguei lá, ele estava numa cadeira de roda, capinando. Eu quis capinar para ele, ele falou, não, eu dou conta, um lotinho desse tamanhozinho. Capinava, empurrava, capinava, empurrava, puxava o mato, empurrava para trás. Levou uma semana para capinar o lote que é menos do que este centro espírita. Um dia uma fatalidade aconteceu. Ele fazia comida. Enquanto a mulher dele ia trabalhar, ele era aposentado, mas a mulher gostava de trabalhar. E ele foi fazer comida. A coordenação já lhe faltava. E ele tinha uma mesa de vidro. Caiu em cima da mesa de vidro. Ela cortou, quebrou e cortou seu braço. E penetrou na costela. Eu levei ele no Hugo. Oramos, ele melhorou, voltou um dia com o braço enfaixado, ficou internado. Geraldo, estou sentindo muita dor no abdômen, voltei com ele no Hugo. O médico, não é nada, é só a causa da dor. Eu falei, não, doutor, o Rony sabe como que eu sou carinhoso com o médico. As enfermeiras adoram que eu levo. Não levo mais, mas não precisa mais, graças a Deus. Mas se precisar, as enfermeiras amam ele. Só aplica bezetacil na polpa em 2 segundos. Porque eu não aguento a falta de respeito. Médico jogando paciência no computador enquanto os pacientes estão morrendo lá fora. Eu entro lá no consultório e já vou falando educadamente. Né? A última vez que eu levei um senhor de 80 e tantos anos no médico, a mulher lá falando, eu tenho que ir embora logo, e machucando o senhor, porque eu tenho que fazer aula de rumba, e não sei o quê, e apertava o paciente, que eu olhava para a cara dele e fazia assim, mas muito educado o senhor, não reclamava. Eu falei, para. A mulher olhou para mim assustada. Eu falei, se fosse seu pai, você ia fazer isso com ele? Você respeita um idoso? Liguei na Defensoria Pública, imediatamente baixaram lá no hospital. Quase que o diretor do hospital foi preso. Raspou. A mulher estava querendo ir fazer aula de rumba, ia machucando um idoso de 83 anos. 2 horas depois, o senhor foi levado para o hospital para fazer uma interferência no coração, colocar um stent no coração. Um stéter, né? É um stéter? Um stéter no coração. Minha secretária de Assuntos da Medicina. Compreende isso? Olha só o que a mulher estava fazendo. Ele ia morrer nas mãos daquela mulher. Então levei no Hugo. O médico falou, não, isso não. Eu falei, não, senhor, não tem nada, não, eu não sou médico. Mas esse homem está com um problema muito sério. Ele está sentindo dor há 1 semana. Levaram ele. Senhor, não tem raio-x aqui? Não tem. Então por que o senhor não faz um raio-x na tomografia? Faz para ver o que está acontecendo. Tinha 3 costelas quebradas. Está compreendendo isso? E o Guaraci tomou os medicamentos. Ficou lá mais um dia. Enfaixou seu tórax. Voltou toda alegre e risonha, desafiando a lei da gravidade. O que, doutor Bezerra, o que Emmanuel nos diz aqui, ó, que moléstia não atinge a alma, mas ódio, raiva, rancor, mágoa, tudo isso atinge tua alma.
a nossa alma, e nós vamos trafegar isso para a eternidade até erradicar essas dificuldades morais e existenciais. A velhice não alcança o espírito. Olha, no espírito não envelhece. Quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade, compreende? Nós somos eternos, crianças, adolescentes, somos iluminados. Faça brilhar a vossa luz, disse Jesus. Luz não envelhece, luz são fótons que não param de brilhar. Nós somos essa luz, somos estes fótons, só com a característica que nós que comandamos. Está compreendendo isso? Isso é um fluxo gerador pela vontade. Aquele que tem a vontade abastece-se continuamente. Qual que é a fonte do abastecimento? O amor. O amor que emana da vontade pessoal da criatura. Este não envelhece nunca. Juventude é um estado da carne. Compreende isso? Quando eu olho para trás e lembro, meu Deus, ontem eu tinha 18 aninhos. Na carteira da minha identidade, ainda original, que hoje já não aceitam mais, está lá aquela carinha mais bonitinha. Rostinho de neném. Né? Cabeludo, cabelo preto, parecendo cigano. Os olhões estatalados, brilhando. Eu olhava e falava, meu Deus, parece que foi ontem. Tinha 18 anos. 44 anos atrás. Compreende isso? A juventude é um estado da carne. Daqui uns dias, se Deus me permitir, estarei com meus 80 anos, no alto dos 80 anos, todo feliz, espero. Repleto de felicidade na alma por estar no trabalho junto com Cristo Jesus. Há moços que transitam no mundo trazendo o coração repletos de pavorosas ruínas. Quantos jovens odeiam a própria vida? Quantos jovens se automartirizam? Quantos jovens estão tentando autoextermínio? Ou quando não é, de fato, é disfarçado através de drogas, através de entorpecentes, através de noitadas insanas, através de velocidades que não levam a lugar nenhum. Você já prestou atenção no fator velocidade no trânsito? Eu já fui inconsequente assim quando eu não tinha conhecimento nem sabedoria. Você insanamente corre, ultrapassa veículos, buzina, sobe em cima de calçada, chega lá na frente, o sinal está fechado e o fluxo da outra mão está, e você tem que parar e esperar. Todo mundo que você ultrapassou, te alcança. Não resolveu nada. Não mudou nada. Só o aspecto que você correu o risco, só o aspecto que você levou o risco para alguém, o aspecto que você não obedeceu às leis de trânsito, o aspecto que você foi um espírito revoltado, ocasionando situações complexas na sociedade. Compreende isso? Quantos moços vivem assim? E hoje não é só moços. Porque antigamente eu reparava os velhos, mas os velhos, os idosos, velha forma de falar, os idosos pareciam que tinham outra filosofia de vida. Um dia um idoso fez tanta trambicagem, eu pensei, mas eu não acredito que uma pessoa de cabelo branco faz trambicagem. Uma pessoa muito querida minha disse assim, você não sabe que os malandros também envelhecem? Eu falei, é verdade. Eu pensei que fosse envelhecendo, ganhava sabedoria. Está compreendendo? E aí na sabedoria você vai modificando e melhorando sua existência. Mas tem uns que na matéria querem ser moços eternos, fazendo as mesmas malandragens da inexperiência da juventude. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. Olha, se você olhar para trás e falar assim, hoje eu tenho o mesmo sentimento de 10 anos, então você está andando para trás. Imagina o processo evolutivo nos últimos 10 anos. Imagina. Eu sou do tempo da televisão com bombril, preto e branco.
Queria televisão colorida? Comprava um quadradinho assim de 3 cores e pregava na televisão. E ela ficava lá meio colorida, né? Compreende? Olha o processo evolutivo na humanidade nos últimos 10 anos. E a gente, com dificuldade de fazer uma modificação interior. Eu vejo casais com raiva um do outro, 10, 15, 20 anos. Oh, mas como é que dá conta de viver juntos nesse ódio? Não se melhora nem um pouco? Por que não faz? Cada um pega a bandeirinha da paz. Isso é como aquele casal que vai num sábio pedir conselho porque eles já não conseguiam mais conviver. Um jovem casal que não conseguiam conviver, já casados há algum tempo, mas não tinham diálogo, agrediam um ao outro. Aí chegou lá, o sábio pegou, disse, olha, realmente vocês dois não têm mais condição de viver. Mas nós damos conta de separar um do outro. Ah, então faz o seguinte, eu tenho aqui uma planta sagrada. E essa planta ela precisa de cuidado diário. Se não cuidar dela todos os dias, ela morre. Eu vou dar ela a vocês dois. Mas essa planta ela é tão sagrada que se ela morrer, vocês dois separam no outro dia. Ela vai queimar essa energia que aprisiona um ao outro. Aqueles dois pegaram a planta e levaram para casa. Colocaram no centro da sala. Passa-se um mês, a planta ficou mais bonita. 2 meses a planta cresceu, 3 meses a planta estava imensa, enorme e florida. A planta não morria. Uma bela noite o homem levanta. Era de madrugada, ele tinha perdido o horário. Pegou a vasilhinha de água, caminhando lentamente, já não dormia junto. Chegou para pôr água na planta. A mulher estava aguando do outro lado. Nenhum dos dois queriam separar. Todos os dois cuidavam da planta da noite, na madrugada. Quando ele assustou, ela assustou, olharam um para o outro e falou, uai, você está cuidando da planta? Ele falou, por quê? Eu não quero que ela morra. E você? Eu também não quero que ela morra. Mas ele, nenhum dos dois, falou, eu não quero separar de você. Está entendendo? Pegaram na mão do outro e falaram, vamos conversar. Pegaram na mão do outro e conversaram. E a partir daquele instante, descobriram que eles se amavam, mas o orgulho, o ego, a presunção sobrecarregou o outro, e ambos com as mesmas situações. Decidiram então cuidar da planta todos os dias. O que significa isso? Os dois juntos. E ele cuidaria dela e ela dele, e os dois da planta. A planta não era o fato, era só um objeto. O fato era cuidar-se um do outro. O amor, respeito, carinho. E se um ficasse inútil, o outro continuaria a amá-lo. E auxiliar e cuidar. Compreende isso? O espírito encarnado sofre constante transformações por fora, a fim de acrisolar-se, aperfeiçoar e engrandecer-se por dentro. Todas as situações que acontecem por lá de fora da nossa vida é para que a gente aperfeiçoe por nosso lado de dentro. São experiências para a autotransformação, para a autossabedoria. Você analisou sua vida se você está sendo sábio? Sábio não é ser inteligente, é estar além da inteligência. A sabedoria faz a filosofia. Coexistir, porque ela leva-nos ao infinito do eterno. Está compreendendo? A inteligência pode ser uma faca de 2 gumes, ela pode melhorar na hora e cortar depois. A sabedoria vem da experiência vivida e da vontade de melhorar-se em rumo à perfeição relativa que nós somos fadados a chegar. A inteligência
é um meio para conquistar a sabedoria. Se você está sofrendo, então use a sua inteligência para detectar o fator do sofrimento e a sabedoria para modificá-lo. Reiterar o mesmo erro, qual é a sabedoria de vida que existe nisso? Eu perguntaria a ti, qual que é a capacidade intelectual que tu tem então? Você sabe, e você sabia que amar é um ato de inteligência? O amor é um ato de inteligência. Por que o amor é um ato de inteligência? Porque o amor eleva a alma, não envelhece o espírito, rejuvenesce. Esse espírito é eterno. A raiva, o ódio, a mágoa é uma dificuldade de usar a inteligência. Emburrece a pessoa, porque ela reiteradamente, diariamente, sente tomar ou tomando o conta-gota do veneno para teu corpo e teu espírito. A cada segundo de mágoa é uma gotinha de veneno. A cada ódio é uma grande gota de veneno. Se você pudesse ver, como eu já vi, em trabalhos de apometria e em trabalhos de desdobramento mediúnico, o corpo de uma pessoa quando tem raiva, ataca o coração, aprisiona os rins, opila o fígado, leva ao processo digestivo sérios problemas de distúrbios gástricos, dificulta sinapses neuronais, abastece os pré-neurônios com a inteligência venenosa do mal. Estes pré-neurônios, recém-fabricados na medula espinal, armazena aquele ódio, aquela raiva que leva para o cérebro quando eles forem crescendo em forma de fatores energéticos, não de tamanho. Leva para todo o córtex cerebral e para as glândulas pineais os fatores energéticos da liberação dos elementos tóxicos que inundam o corpo físico, como o cortisol e assim por diante, e faz em todo o complexo físico uma destruição dos fatores da vida. A sudorese começa nas mãos, ou em juntas, axilas, virilhas, pés, entre os dedos, expulsando este veneno tóxico, o suor pegajoso, a mudança de temperatura, as tonteiras, dores de cabeça, labirinto, as dores de coluna, fraqueza nas pernas. Eu poderia ficar o resto do dia aqui, da noite aqui falando, se eu tivesse sabedoria de toda a complexidade do corpo físico. Está compreendendo? Isso através de um fator, de um lampejo, de uns sentimentos de raiva. Eu pergunto, qual é a inteligência que está em cima da raiva? Nenhuma. Auto-martírio, destruição, e depois que esse corpo, chagado, enfermo, não suportar mais as agressões psíquicas do espírito rebelde, contamina a alma, o espírito. Assim é. Quando esse corpo perde todo o fluido vital da vida e o espírito liberta da matéria, ele continua com os mesmos sintomas. Quantos espíritos nós recolhemos nos trabalhos mediúnicos, que vêm todos enfermos, tortos, enrijecidos. Compreende isso? Um dos primeiros espíritos que eu tomei conhecimento da sua dor através da incorporação, recebendo ele em meu próprio corpo, ele estava com o quadril e a coluna quebrada. Em um trabalho no Centro Espírita, Dr. Bezerra de Menezes
lá em Ordália, 105 quilômetros de Goiânia. Isso há mais de 25 anos atrás. E na avaliação depois do trabalho eu disse, olha, eu recebi o espírito de um rapaz até jovem, que estava com a deformação na coluna, quebrado o quadril e a coluna, e um intenso sofrimento, uma intensa dor, que ele gritava e chorava. E naquela época, eu ainda sem muita experiência mediúnica, quando eu recebi, eu até caí da cadeira. E uma jovem que trabalhava também na assistência mediúnica disse, eu sonhei com um amigo meu que morreu, desencarnou há 2 anos no acidente de carro indo para Catalão, 3 Ranchos, alcoolizado, bateu o carro e quebrou o quadril e a coluna em várias partes. E ele ficou com muita raiva, porque ele era um rapaz novo, bonito, saudável e rico. Foi a primeira comprovação de que a dor, a raiva, leva a enfermidade ao espírito, que fica ainda aprisionado nos efeitos da matéria. Ela disse, eu sonhei com ele esta noite. Eu lembrei dele demais. Foi a aproximação e a oração da família que permitiu que ali ele pudesse passar pelo tratamento espiritual. Ímpar, único, como são os tratamentos espirituais, porque tem que acasalar, combinar hora, tempo, espaço e mede o que quer. Imagina o tempo de dor e sofrimento quando nós abandonamos as vestes físicas, porque aí nós precisamos de alguém. Esse alguém tem que querer. E tem médios que estão querendo? Não. Os médios hoje não estão querendo mais as incorporações, os auxílios de dor e sofrimento. Querem só participar e beber da fonte do néctar das religiões. Porque não é só o espiritismo que tem médium, não. A grande parte da humanidade hoje quer ser beija-flor. Não quer ser jardineiro. Quer ir lá na florzinha plantada, crescida e sugar seu néctar. Isso é a grande parte da humanidade religiosa dos tempos de hoje. Agora pensa nisso, porque se você não trabalhar para a eternidade, você vai precisar de uma dessas pessoas. Depois de você desencarnar. Compreende isso? Assim como o viajante, recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Aqui nós estamos numa jornada espiritual. Não esqueça disso. Tudo que nós fizermos é patrimônio para a eternidade, de bem e do mal. Está compreendendo isso? Faça a contagem da tua existência. Quantos anos você tem? 20? Tem tempo extraordinário para plantar para o futuro. 40? Já caiu pela metade. 60? Já tem 1/3. 80? Há tempo! Acorda, arrependa-te. Peça perdão a todos, ame até o seu maior inimigo. Reconcilie-se contigo mesmo. Reconcilie com Deus. Reconcilie com o próximo. Não precisa do próximo de estar próximo a você. Afaste de pessoas tóxicas, que não querem modificar e que não pensam na eternidade, que só quer a transitoriedade do interesse ilusório e egoístico. Mesmo que você ame. Distanciamento amoroso, você já ouviu falar? É o distanciamento do amor. Deus faz isso conosco. O nosso anjo guardião que prometeu ficar conosco toda a encarnação. O anjo da guarda. Ele faz isso conosco. Se nós entramos no caminho errado, ele fala, Geraldinho, não faça isso, meu filho. Você vai se estrubicar. Eu continuo, ele, Geraldo, não faça isso. Me intua, me ajuda. Chama uma pessoa, vai lá, fala para o Geraldo.
Vem uma pessoa e me fala, uma pessoa me engana, uma pessoa me corrige, uma pessoa... E eu fico com raiva dessas pessoas. Meu anjo da guarda começa a dar um passo para trás. Eu continuo no mal, ele dá 2 passos. Eu continuo, ele dá 3. Quando ele dá uns 30 passos, a sua oração, a tua proteção não chega mais em mim. E quando nós não temos a proteção de um anjo amigo, nenhum espaço fica vazio no universo. Todos os espaços são ocupáveis. O que acontece então? Eu atraio para o meu campo mental, sentimental e áurico aquele mesmo teor de energia que outros estão vibrando. Quantas pessoas põem culpa em espírito? Não culpe eles. Culpe você. Porque você que atrai-os. Se você viver em prece, você vai atrair nosso Senhor Jesus Cristo. Se você viver em caridade, atraia São Francisco de Assis. Uma vez, falando no nobre Francisco, estava lá fora o confrade de Francisco, Frei Leão, inseparável companheiro. Francisco disse, não entra na caverna, Monte Alverne. Não entre nessa caverna, lá no Monte Alverne. Fique aqui de fora. Passa um dia, 5, 10, 15. Frei Leão não aguentou. Vou entrar. O que está acontecendo com esse homem? Ele morreu. Ele disse, eu vou entrar em comunhão com o Pai. Vou entrar em comunhão com Cristo, disse irmão Francisco. Mensageiro direto de nosso Senhor Jesus Cristo. Frei Leão foi entrando devagarzinho. Chamava ele de Pai Francisco. Pai Francisco, você está bem? E entrou na caverna. Seus olhos viam a luz na escuridão da caverna. Ele chegou, entrou. Francisco pairava 80 centímetros acima do solo e dormia como uma criancinha, como se estivesse em nuvens. A prece de Francisco, 15 dias sem comer, bebendo pouca água que era colocado, meio litro por dia, elevou sua alma, seu espírito subiu aos céus e retirou a gravidade do teu corpo. Ele não tocava o chão. Frei Leão voltou devagarzinho. Nunca tinha visto uma coisa, um milagre daquele. Francisco, aureolado em uma luz, pairava a 80 centímetros da pedra onde estava orando, meditando e rezando por 15 dias sem comer nada, só bebendo meio litro de água por dia. Isto é a comprovação da grandeza daquele que ora e que ama. Ele supera os limites da matéria. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Foi isso que Francisco fez. Pegando toda a dor, as dificuldades dele, e também da humanidade, porque naquele dia ele estava orando por toda a humanidade da Igreja Católica. Naqueles tempos tenebrosos da Igreja, quando instituiu-se as cruzadas sangrentas de fazerem rios de sangue nos desertos da Arábia Saudita, aonde queriam conquistar Jerusalém, nem que isso matasse centenas, milhares e milhões de habitantes, de pessoas. Conta-se a história que morreu mais de 1,5 milhão de pessoas nessa investida contra a cidade sagrada de Jerusalém, querendo conquistar o templo onde nosso Senhor Jesus Cristo havia sido crucificado, torturado. Está compreendendo isso? Francisco orava. Então ele fez da dor, da problemática da humanidade como a sandália que vai gastando-se com o tempo, a poderosa corrente de força para levá-lo ele à grande luz. Descerra, pois, abre, pois, o receptor de teu coração, a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendemos a viver longe do capim do desânimo, e nosso espírito,
ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade e da senectude ou da velhice, será como o sol radiante, a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Fazer como João, o evangelista, quando não tinha mais nenhuma energia física, aonde a senectude já havia invadido todas as células do teu corpo, apenas repetia, balbuciava, amai-vos uns aos outros, assim como eu os amei. Repetindo as palavras de Jesus. Não desanime do amor, não desanime da fé. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo, creia em você, que é a luz eterna. Faça brilhar a tua luz. Amém? Amém. Alguém quer dizer algo? Falar algo? Perguntar algo? Vamos fechar nossos olhos. Abre o coração. Deixa entrar essa luz sagrada e divina do Mestre Jesus. Liberta-se. Deixa morrer este homem velho, que pode estar repleto de mágoa, de ódio, raivas, egos, orgulhos, e todas as presunções e as ignomínias da humanidade que não conhece nem aceita Jesus. Abra as asas da fé, abra as asas da esperança, voa alto, encontra Jesus. Peçamos perdão a Jesus, dai-nos, Senhor, a tua coragem e força, que possamos nos sacrificar diante do mundo material e que possamos conquistar a linha vertical do amor que leva ao nosso Pai. Que possamos amar, servir e perdoar. Ó Cristo Jesus, em tuas mãos, santas e sagradas, nossas vidas entregamos. Sobre a luz do amor e do teu evangelho, assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, e liberte-nos, Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Obrigado pela presença. Peço perdão por ter tirado um tempo da sua vida. Peço perdão por qualquer palavra que foi dita, ofendeu, feriu o seu coração. E agradeço a Deus por estes encontros, nosso Senhor Jesus Cristo, que está sempre presente, e que Ele possa acompanhar-te de retorno ao lar. E também fazer de tua casa, do teu lar, o templo da vivência, do Evangelho, do amor. De um lar e um templo de uma família cristã. Quando Cristo Jesus disse, onde houver duas ou mais pessoas reunidas em mim, em meu nome, lá eu estarei. Não espere nenhuma companhia de encarnado para viver a comunhão com Jesus Cristo. Basta um só sentimento de vontade, elevado ao pensamento com a comunicação ao Criador. Seu anjo da guarda estará junto com você. São os dois que precisam para comunicar com Jesus. Mas isso só tem uma necessidade: a verdade no coração. Sem essa verdade, não há comunhão. Amém? Fique com Deus.